Programa Revista Rural. Um oferecimento. Jato, ao seu lado sempre. Coima, soluções para quem produz. Matsuda, quem usa não muda. Matsuda. E Steel, onde tem agro, tem Steel. Olá, gente bonita! É sempre muito bom contar com a sua companhia. E se o passeio for pelo mundo do agronegócio, melhor ainda. Dá uma olhadinha no que a gente preparou hoje para você. As 1001 utilidades dos búfalos. Tudo sobre o cultivo de pimentão. O crescimento do plantio de trigo irrigado no cerrado. E as qualidades da taioba. Já comeu? Começa agora o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Embora pareçam exóticos, os búfalos são uma ótima opção de criação. Rústicos e produtivos, eles podem, com o manejo certo, oferecer leite e carne de excepcional qualidade. De origem asiática, os búfalos conquistaram o Brasil de norte a sul, com um simples manejo e uma grande variedade de produtos. Dentre os produtos derivados dos bubalinos, o queijo é um dos mais apreciados, contando com gourmetização e um ótimo valor agregado. A nossa história com o búfalo iniciou primeiramente na assistência técnica, a produtores de búfala, para a produção de leite. Posteriormente nos tornamos criadores e depois veio a ideia de processar e beneficiar esse leite que a gente produz. A gente tem assim uma linha até que grande, de produtos, mais baseado em produtos de massa filada, que é a mussarela, nozinho, palito, purungo, a burrata, a bola, Mas os dois produtos hoje que mais crescem de venda, do nosso portfólio é a burrata e o iogurte. Além dos inúmeros benefícios nutritivos, o leite de búfala não desencadeia reações inflamatórias no organismo, evitando a má digestão ou fermentação. Uma das grandes questões que as pessoas buscam hoje, produtos derivados de leite de búfalo, são a questão dos valores nutricionais realmente dele, Um produto com uma quantidade muito maior de cálcio, muito maior de proteína, É um produto naturalmente beta-caseína 2,2, porém um produto com menos alergenicidade, para o sistema gastrointestinal do ser humano. Então é um produto que hoje o pessoal busca em virtude não só do sabor, mas também das suas qualidades nutricionais. Para os produtores, o sucesso do projeto começa com a dedicação na criação dos animais. A gente sempre tem o conceito de que a produção de queijo, ela não se inicia aqui na queijaria, e sim lá na propriedade, Então, na questão sanitária dos animais, na questão de bem-estar desses animais, na questão da preservação do meio ambiente, da qualidade da água que esses animais ingerem, do alimento que esses animais ingerem, da qualidade do capim, da pastagem, Então, é um trabalho que não se inicia aqui dentro da queijaria, se inicia lá dentro da porteira, Nosso rebanho hoje, ele está composto por 160 animais, porém na lactação a gente vem aumentando aos poucos o número de animais. Tem muitos animais jovens, que devem entrar em lactação em 2023 e 2024, mas hoje em lactação na propriedade são 40 animais. Com foco na produção artesanal, o projeto familiar prioriza o reconhecimento por inovação,
deixando acontecer naturalmente a expansão do negócio. A expansão do portfólio, o desenvolvimento de novos queijos, de novo produto, é um objetivo do nosso negócio. O nosso negócio hoje ele é familiar, a gente trabalha com várias pessoas da família, né? Nós temos mais 7, 8 pessoas da família envolvidas no nosso negócio, mas na expansão, vamos dizer, de passar de um artesanal para o industrial, não é o objetivo do nosso negócio no momento. Nós pretendemos ficar no produto artesanal e não ter uma grande expansão em produção. A gente acredita que essa expansão ela deve ser gradativa, porque isso, de uma certa forma, acaba comprometendo a qualidade dos nossos produtos. Então, nós temos que ter um crescimento gradativo. Você já comeu carne de búfalo? Não? Então preciso te dizer que há uma grande probabilidade de já ter experimentado, mesmo sem saber. Mas não se preocupe, no Brasil, a legislação permite a venda de carne bubalina como bovina, e isso traz inúmeros benefícios ao consumidor. Além de ser saborosa como a carne bovina, essa carne é macia, mais nutritiva, possui os mesmos cortes e praticamente a mesma aparência. Existe muito preconceito ainda quanto à carne de búfalo, mas principalmente porque as pessoas desconhecem as qualidades que existem dentro da carne de búfalo. Ela é considerada hoje uma das carnes mais saudáveis que existem no mundo, porque tem 40 a 50% menos colesterol, menos calorias, ela tem 10% a mais de minerais e proteínas. Então, comparando a uma carne bovina, né, sem desqualificar a carne bovina, ela tem muito mais atrativos de saudabilidade. Hoje, não existe praticamente diferença em sabor entre a carne bubalina e a carne bovina. O sabor e características são idênticos. A única diferença que você vai notar, principalmente na característica física, é a cor da gordura. A gordura da carne de búfalo é mais clarinha. E uma outra característica de paladar é na hora que você mastigar, a gordura também ela é mais manteigosa do que a carne bovina, mas porém muito mais saudável e muito agradável também. Quando eu falo manteigosa, é uma característica positiva. Após conhecer os benefícios da carne de búfalo, os consumidores procuram diretamente por ela, fator que tem ampliado a produção no país. A partir do momento que você apresenta ao público um diferencial de saudabilidade, está levando saúde ao consumidor. Então, assim, é muito bem aceito. Quando a gente chega nas lojas, nos supermercados, nos clientes, já apresentando essa característica, eles se dispõem a ouvir e até colocar no estabelecimento, porque eles também querem um diferencial para seus clientes consumidores. De 2010 que a gente iniciou um trabalho, a gente abatia para você uma quantidade muito pequena. Era questão de 10 animais a cada 15, 20 dias. Hoje a gente está matando 80 a 100 animais por semana. Então imagine, olha o volume que aumentou. E naquela época, você tinha no Brasil questão de 2 a 3 frigoríficos fazendo isso. Hoje nós somos mais de 8 frigoríficos, né? Em São Paulo, nós, da Calpic, que estamos trabalhando com a carne de búfalo, mas nós temos outros exemplos no sul do Brasil, em Alagoas, Pernambuco, Minas Gerais, Bahia. Então, assim, hoje já ampliou e cada vez tem ampliado mais o conhecimento do consumidor e o interesse por essa carne tão espetacular. Como eu te falei, aquela questão de você achar que a carne é forte, porque o búfalo, muitas vezes confundido com o bisão americano ou com o búfalo selvagem da África, isso faz com que as pessoas pensem, nossa, o animal é forte, então a carne é forte. Não tem nada a ver, né? O nosso búfalo é de origem asiática, ele vem da Índia e é um animal que tem uma carne espetacular, com sabor incrível, igual de bovino, não tem diferença nenhuma.
Estabelecer padrões ao produto e trabalhar com cortes especiais são estratégias para destaque no mercado. A gente se aperfeiçoou, né, no nicho de mercado de trabalhar com cortes especiais. Então o que você vai ver hoje aqui, a gente vai mostrar alguns cortes, e principalmente, por exemplo, bife ancho de búfalo, bife de chorizo de búfalo, fraldinha de búfalo. Então assim, cortes diferenciados para quê? Principalmente para instigar o consumidor a consumir esse produto. Então assim, começou muito pelo público churrasqueiro, que conhece muito bem esses cortes, e depois do churrasqueiro ele acaba levando para a esposa dele, para a família dele, e fala: olha, eu comi essa carne no churrasco e estava espetacular. E eu fiquei sabendo que é muito bom para o consumo diário também. E acaba levando para o consumo do dia a dia. Então assim, a gente se aperfeiçoou para trabalhar primeiramente com cortes especiais. Mas hoje trabalhamos com todos os cortes também. Inclusive estamos desenvolvendo e lançando o hambúrguer de búfalo. Para aquele público que gosta de hambúrguer, que está crescendo demais no nosso país, também provar a carne de búfalo no seu lanche, no hambúrguer. Seja para o churrasco de fim de semana ou para o consumo no dia a dia, a carne bubalina compõe diversos pratos. Aqui, por exemplo, nós estamos separando, olha, esse é uma parte do contrafilé que a gente chama de bife de chorizo, que é um corte típico argentino. Pode ver que ele tem de 2 a 3 dedos de espessura e ele vai embalado assim de 2 em 2, ó. Tá vendo? Um destaque que você pode ver é a gordura. Uma gordura branca, ela é bem mais branca do que a carne bovina. Vou mostrar para você aqui o bife ancho. Qual a diferença do bife ancho? O bife ancho é a parte frontal do contrafilé. Ela não tem aquela gordura por cima dela, sobreposta, né? Ela só tem essa gordura entremeada. É uma carne também super macia. Olha a cor a diferença da gordura. Tá vendo que ela é bem branquinha? Esses cortes que a gente está mostrando para você é basicamente para churrasco mesmo. Mas pode fazer no dia a dia em casa. É que geralmente churrasco você tem um corte assim, né? Mais largo, mais alto, né? Mas também pode ser preparado no dia a dia. A gente tem outros cortes para isso. Apesar da praticidade, conhecer as técnicas de manejo garante a qualidade do produto final. No geral, o processo de engorda e acabamento dura cerca de 2 anos, até o animal atingir 15 arrobas. O búfalo, ele necessita um pouco mais de sombra, água. Por quê? Ele é característico do seu habitat natural, né? Então, se você proporcionar bastante sombra, água e alimentação para ele, ele vai permanecer um animal 100% na sua propriedade, sem problema de varar seca. Porque o que acontece com a criação de búfalo? Muitas pessoas falam: nossa, o búfalo é super... ele não gosta de ficar parado, ele pega um rumo, ele atravessa a seca, vai para o pasto do vizinho. Mas a partir do momento que você tem água, sombra e alimentação, ele vai ser um animal super fácil de você tratar, alimentar. A gente mantém na nossa fazenda uma dieta à base de pasto e complementação, né, no confinamento. No final do trato, a gente geralmente no último mês só que a gente só deixa no confinamento. Mas é um animal super tranquilo, é um animal também que questão de parasitas não existe, é um animal até não só a carne é saudável, como o próprio búfalo é saudável, né? A gente não vê nenhum búfalo com problemas de saúde, bem mais resistente do que os bovinos. Enquanto o rendimento da carne bovina é maior, os custos de produção de búfalos são mais em conta. E um dos segredos para ter os melhores resultados está na escolha da genética. Para manter um padrão de carne, eu não vou descartar o manejo, tá? Porque o manejo está ligado diretamente na hora do abate, no estresse do animal. Então o animal não pode ter estresse, porque senão vai dar uma desqualificação para a carne, né? Então também está ligado. Porém, para manter o padrão, acho que você tem consciência que está comprando um animal de qualidade, novo, uma boa genética, uma boa cobertura.
Então, a cada abate, e principalmente a cada desossa, a gente avalia. Eu vejo búfalos hoje de parceiros aí, que ganha desde 2 quilos, 1,8 kg, até, lógico, aqueles que ganham 900. Então, assim, evolução genética. A partir do momento que os produtores, né, a conscientização de trabalhar e aperfeiçoando, melhorando a genética dos animais, eu tenho certeza que nós vamos ter no futuro aí uns animais fantásticos de carne, que vai dar rendimentos maravilhosos. E isso vai valorizar o próprio animal, né? Contando com aproximadamente 295 animais selecionados, o sítio Paineira da Engaí foca na produção de leite. A propriedade vem fazendo uma evolução genética, tendo um foco na genética. Em cerca de 40 anos aí que o proprietário, o Dr. Otávio Bernardes, vem evoluindo e segregando, digamos assim, a genética da raça Murra. O nosso foco é literalmente leite. Então a gente não se baseia em formato de teto, formato de úbere, é produção leiteira. Então, naturalmente, essa seleção vem. Então, quando a gente foca na produção, os animais que produzem mais, que têm um resultado melhor, eles acabam sendo selecionados para continuarem na produção. E os animais que não têm essa produção média ou que têm uma baixa escala, naturalmente eles são descartados da nossa seleção. No Brasil, 3 raças de búfalos são as mais comuns. Saber as características de cada uma delas é fundamental para atender às finalidades da cultura bubalina. Aqui nós temos especificamente da raça Murra, que ela é caracterizada principalmente por esse chifre enroladinho, né? Tem também a raça Mediterrânea, que o chifre é um pouco mais aberto. Tem a Jafarabade, que o chifre é mais em formato de banana, ele é para baixo. E tem o Carabao, que o Carabao é mais usado hoje para tração. Então ele é usado para... tem até alguns policiais que usam, mais para puxar carga. Então é um animal muito resistente e muito forte. Essas são as raças principais que a gente tem no Brasil hoje. Mesmo possuindo características de docilidade e rusticidade, alguns cuidados adicionais precisam ser tomados, se tratando da produção de leite principalmente, porque as búfalas gostam de rotina e alimentação bem organizada. O búfalo, ao contrário do que muitos acham, ele é muito rústico, é um animal realmente muito diferenciado, muito resistente. Só que quando se trata de produção leiteira ou produção de carne, ele não é tão rústico quanto as pessoas acham. Então a gente tem sim essa vantagem de menos índice de carrapato, menores índices de mastite, mas ainda tem vacas com alta produção, tende a ter alguma incidência de mastite, porém aquela velha história, se não tem comida, elas não produzem. Então essa rusticidade não é... a gente não pode colocar em qualquer lugar e achar que ela vai dar 10, 12 litros de leite. A gente tem que, primeira coisa, alimentação. Então, quanto melhor a alimentação, melhor o bem-estar, mais ela vai produzir. Quando acontece a mudança de estação, alguns detalhes do manejo também precisam ser alterados. Aqui, nesse período que nós estamos, né, que é basicamente o inverno, elas recebem concentrado, né, numa batida que é feita, que a gente mesmo faz, a gente faz a formulação da ração, do concentrado, e também tem a oferta de silagem, que a gente produz e agora no inverno a gente abre o silo para ofertar para os animais, como o capim acaba não aguentando, não suportando a quantidade que elas ingerem, então a gente faz uma complementação com silagem. Então, de manhã a gente passa o concentrado, em torno de 5 quilos por animal, né, não tem uma regra, e a silagem mais meio período no piquete. Aqui nós temos 25 piquetes, onde rotineiramente, diariamente, elas rodam nesses piquetes para que a gente obedeça, digamos assim, o crescimento do capim, respeitando o seu ponto melhor, o seu ponto máximo. O leite de búfala é principalmente rico em cálcio e em proteína. Na hora da ordenha, uma das estratégias é o bezerro ao pé. Isso ajuda a gente não ter que usar ocitocina, porque o bezerro é uma maneira que o animal encontra de estimular a liberar o leite.
Então, com a presença do filho, né, cada um fica com o seu filho, então com a presença deles, elas liberam o leite sem necessidade de aplicação de algum tipo de hormônio, ou a oferta de ração também, então a gente prefere usar o bezerro ao pé. Aqui a gente faz 2 ordenhas diárias, uma inicia às 6 da manhã, termina por volta de 9h30, volta às 2h30 e termina às 5h30. Hoje nós estamos com uma média diária de 10 litros animal, gira em torno de 1.000, 1.020 litros por dia. Através do manejo sanitário adequado, é possível combinar qualidade com alta produtividade. Em relação ao padrão que hoje a gente segue, a gente preza muito pelo bem-estar e pela higienização. Então nós temos um índice médio de CBT, que seriam as contagens bacterianas, né, do leite, a CCS, que é o índice de mastite, né, então quantas células somáticas tem no úbere do animal. Então a gente segue esse padrão que é determinado pelo laticínio que a gente entrega hoje. Né? Então a nossa produção, como é uma produção alta, a gente preza muito por conta disso. Trocar o filtro diariamente, 2 ordenhas diárias, a ordenha lavada externamente e internamente todos os dias. Então, baseado nisso, a gente consegue atender o índice, né, que é o nível de produção, que hoje o nosso, como eu disse, é 1.000 litros por dia, e essa questão de higiene do leite também, para manter uma qualidade ideal para o laticínio. E aí, que tal ser membro do nosso canal? A gente precisa muito da sua ajuda para continuar o nosso trabalho. E sendo membro, você vai ganhar um presente especial, uma assinatura da Ruralflix. Sabe aquelas matérias que você adorou assistir aqui? Ou aqueles assuntos que você vive pedindo pra gente? Pois é, está tudo lá, organizadinho por assunto e à sua disposição sempre que quiser. Legal, né? E o valor é bem baixinho, menos de uma latinha de refrigerante por mês. Dá essa forcinha pra gente, vai! E a gente continua buscando mais assuntos interessantes para mostrar. Que tal? Vamos entrar de vez pro nosso time? Após se tornar membro, não esqueça de entrar na Ruralflix e fazer o seu cadastro lá. Gente, isso é muito importante. Em pouco tempo, você vai receber a liberação da sua assinatura e aí já poderá curtir todo o conteúdo disponível. Vale a pena, viu? E ainda tem mais uma novidade. Os membros do canal vão receber também, todos os meses, a Revista Rural em versão digital, a melhor revista do agronegócio do Brasil. É muita vantagem, né? Então não espere mais e faça parte da nossa família. Estamos contando com você, hein? E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. Eliseu Santos, Adim Neves, Ofina Xavier de Almeida Caetano, Hildo Bellarmine, Gilberto Araújo, Márcia Regina, Fernando Franco, Evaniel Vicente, Marilene Silva, o Gilson Almeida, Wellington Cabral e Darley Alves Oliveira. E continuem mandando suas mensagens, é muito importante pra gente. Hoje é dia de falar da taioba. Essa punk de folhagem exuberante é bastante nutritiva e figurinha carimbada em vários pratos regionais. Encontrada facilmente em muitos quintais pelo país, a taioba é uma hortaliça rica em nutrientes e oferece muitos benefícios à saúde. Tudo dela é aproveitado e pode ser consumida em tortas, omeletes, sopas ou simplesmente refogada. Mas devemos ficar atentos, não é qualquer tipo de taioba que serve para o consumo. Quem explica isso é o técnico da CAT, especialista no assunto. A taioba é muito conhecida entre as populações tradicionais que costumam utilizá-la na alimentação na forma de refogados, tanto a parte aérea quanto a parte que fica subterrânea, né? Os rizomas dessa planta também são comestíveis. Mas o que deve se chamar a atenção é de que sempre, no caso dessa punk aqui, sempre
de forma refogada, nunca sem a utilização do fogo, devido a fatores antinutricionais que elas possuem, né, na parte aérea e que precisam ir no fogo na forma de refogado para poder eliminar esses problemas, né? Entre as taiobas existem diversas plantas que são conhecidas como taiobas bravas, que não são comestíveis. No caso dessa daqui, ela é comestível, a gente tem aqui para mostrar para as pessoas e você pode reconhecer algumas particularidades da planta, como por exemplo, a folha dela, ela é aberta aqui, ó, tá vendo? Ó? Ela é aberta na inserção do pedúnculo aqui, ó. Então quando chega aqui na folha, ela é totalmente aberta. E também a presença de uma nervura periférica aqui, ó. Em toda a folha existe uma nervura periférica, né, que mostra que é uma taioba comestível. E além do mais, tem uma terceira característica da taioba comestível, que é esse pozinho branco assim, ó, né, no pedúnculo aqui, tá certo? Então no caulezinho dela, né? Como que se prepara essa folha? Então você pode usar a folha, você corta a folha, essa parte aqui do cabo também é comestível, você pode picar ela em pedacinhos menores. E aqui, de preferência, você usa os espaços entre as nervuras, né? E essa parte verde mais escura, você pode utilizá-la também na forma de refogados, pratos cozidos. O que se recomenda é deixar em ebulição por alguns minutos, né, no fogo fervendo, né? E dali um tempo vocês podem descartar aquela água de fervura, lavar as folhas ou material verde e na sequência você pode utilizar ele na forma de refogados, tortas, né, e outros pratos mais que você desejar fazer com essa planta. É uma planta de sabor inigualável, muito apreciado o sabor dela e que realmente vale a pena você conhecer e utilizar na sua receita. Verde, vermelho, amarelo, laranja, muitas são as cores do pimentão. Uma hortaliça boa de cultivo e que tem mercado certo. Trazendo custo-benefício aos produtores e melhor qualidade aos consumidores, os pimentões híbridos são resistentes a doenças e pragas, dispensando o uso intensivo de defensivos agrícolas. Mais comum em coloração verde, amarela e vermelha, os pimentões conquistaram a culinária mundial. Além do sabor marcante, estas hortaliças proporcionam ao consumidor vitaminas A e C, também cálcio, fósforo e ferro. Visando maior segurança do alimento, alta produtividade e alta resistência, a Sakata desenvolveu 4 híbridos de pimentões do tipo retangular, que em união com o porta-enxerto AF8253, protege a produção, incrementando a produtividade em até 25%. Em variedades normais, a gente tem uma redução de 30 pulverizações por ciclo, onde essas variedades da Sakata com resistência à levelula táurica, que é a doença mais agressiva para o cultivo protegido para pimentões, essa redução cai para 6 aplicações. Isso é uma segurança para o produtor e uma segurança também para o consumidor. Além do que, a Sakata também se preocupa com os pequenos produtores, então a gente tem variedades que se adaptam a todos os manejos. Temos variedades altamente produtivas que podem ser consorciadas tanto o amarelo quanto o vermelho. Os pimentões Camaro, Taurus, Patrone e Calibelo se tornaram queridinhos por apresentar resistência. Alta produtividade com qualidade, precocidade, fácil adaptação a todos os manejos e excelente coloração, tornando os frutos mais atrativos para comercialização. Pode ser semeado o ano todo,
Lembrando que são variedades específicas para estufa, que é o cultivo protegido. Uma coisa super importante quando a gente fala da tecnologia, a gente não pode chegar e simplesmente trazer uma semente para o produtor e sim um pacote tecnológico. Então também a gente usa a aplicação de enxertia. O uso do porta-enxerto ele é super importante. Por quê? Ele traz uma segurança para o produtor. A gente sabe que as áreas em estufa é uma área cara, que não se pode ficar mudando dia na rotação. Então, o porta-enxerto ele traz a segurança para o produtor das principais doenças de solo, como Houstônia, Fitófila e nematóides. O 82Q3, além de todas essas resistências, também tem um incremento de produtividade de até 25%. Por sua resistência, os híbridos proporcionam aos produtores menores custos e maiores resultados na hora da colheita. Os consumidores, por sua vez, também podem adquirir o produto com um valor mais acessível e encontram a versatilidade de um alimento considerado mais limpo por conter menor aplicação de químicos, reduzindo os riscos de manifestações de doenças durante o armazenamento ou consumo das hortaliças. Gostou dessa reportagem? Então não deixe de fazer o seu comentário aqui abaixo. Se quiser, pode sugerir outros assuntos também. Suas ideias são muito bem-vindas. E o seu comentário pode ser lido aqui no próximo programa. Não esqueça de dizer seu nome completo e onde você mora. Mande sua mensagem, queremos ouvir você. E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. De Lenice Alves, Cláudio Félix Soldeira, Carlos Siles Filho, José Roberto Escarance, Andressa Melo Durães, Maria do Carmo, Luiz Marques Martins, Lacir Albino, Maria Aparecida, Claudenir Marciano, Luiz Raimundo Soares e Carlos Henrique Benga. E continuem mandando suas mensagens, é muito importante pra gente. Olá, você que acompanha Matsuda nas redes sociais. Estamos de volta, Brasil, com mais um Matsuda em Foco para levar a você informações importantes para o seu dia a dia no campo. E hoje, na companhia do engenheiro agrônomo André Tadal, a gente fala de um assunto bem interessante, que são os sistemas integrados. Vamos conhecer as vantagens da utilização desses sistemas nas propriedades Brasil afora. O André, em primeiro lugar, bem-vindo aqui ao programa. Prazer ter você com a gente mais uma vez. Obrigado, Alessandro. Sempre prazer estar aqui. É sempre muito legal, né? A gente ter essa troca de ideia, passar informação para o produtor, né? Alguma coisa que a gente falar aqui, conseguir absorver, ajudar de alguma forma, a gente fica feliz, né? Sempre prazer de falar também do sistema integrado, sistema de integração lavoura-pecuária, que tem inúmeras formas de ser realizado e é um sistema que cresce cada ano que passa. Por isso que é um assunto importante. E aquele produtor que pensa em fazer ou já faz, fica ligado que aí vai ter bastante informação. Então vamos falar sobre, no primeiro momento aqui, sobre a integração lavoura e pecuária, esse sistema que tem sido bastante divulgado, difundido, né? Eu lembro que em muitos programas aqui, a gente já tratou do assunto. E eu queria que a gente falasse, em primeiro lugar, do conceito, né, dessa questão do sistema de integração lavoura-pecuária. Olha, Alessandro, o conceito, né, principal da integração lavoura-pecuária é você ter um sistema produtivo dentro da propriedade, onde você consiga conciliar a sustentabilidade, né, você conseguir ter um sistema sustentável em relação ao ambiente, né, social, e também ali a questão social, né, dentro da propriedade. Então, hoje a integração lavoura-pecuária, ela leva essa possibilidade de você fazer uma pecuária, fazer uma agricultura, fazer uma floresta. Então você tem mais opções de cultivos. Isso possibilita o produtor ter outras maneiras de conseguir uma melhor rentabilidade, uma maior lucratividade e sempre pensando nessa questão, igual eu falei no início, da sustentabilidade. Você pensar no solo, você pensar no sistema, você pensar no ambiente ali, no microclima da sua propriedade. Então isso tudo é importante e você conciliando essas atividades, você tem um cenário totalmente diferente e pode mudar, com certeza, você sair de uma propriedade totalmente degradada, que a gente vê hoje em dia acontecendo, e você ir para uma propriedade totalmente produtiva. E hoje a gente tem inúmeras, desde grandes até pequenos produtores, implantando sistemas integrados
com sucesso e com certeza é um sistema que está aí para não voltar mais atrás, né? E não volta mais atrás porque os produtores têm visto que tem ganhos econômicos, né? Então, não somente pelo fator de consciência ambiental, por exemplo, de sustentabilidade, que é um ponto muito importante, mas é claro que a propriedade rural, ela é um empreendimento, né? Ela é uma empresa. Então, a lógica da empresa é que ela gere lucro para os seus proprietários. E nesse sentido, quando você tem mais opções de atividades dentro de uma mesma área, claro que você está elevando a possibilidade de ganho do produtor, né? Com certeza, Alessandro. Tanto que é um sistema que cresce, né? E não ia crescer se o produtor estivesse tendo prejuízo, né? Então, quando a gente faz sustentabilidade, ela engloba esses 3 fatores, né? O ambiente, a parte social, né? Como eu comentei, e também a questão financeira. Então, não teria lógica nenhuma, né, Alessandro, do produtor fazer o sistema integrado e tomar tinta, né? Igual o pessoal fala, ter essa baixa lucratividade, às vezes, trabalhar no vermelho. Então, o produtor que trabalha em sistema integrado, bem ajustado, com certeza ele leva para a possibilidade de ter uma maior rentabilidade, buscar melhor lucratividade, porque você vai ter mais opções de ganho, né, dentro da propriedade. Então você pode fazer, por exemplo, a integração lavoura-pecuária-floresta, que você implanta ali o eucalipto, por exemplo, você vai ter, além do bem-estar animal, se você tiver os animais, você vai ter, depois de alguns anos, a colheita desse eucalipto. Então uma renda extra que entra ali, que ajuda e é importante. E você otimiza a área, né, Alessandro? Então, na mesma área, você tem a possibilidade de fazer vários cultivos. Então, na mesma área, você vai fazer floresta, você vai fazer pecuária, você vai fazer agricultura. Então, o ganho e a possibilidade de ganho se torna muito maior. Lógico que tem seus desafios, como qualquer sistema. Mas, quando bem implantado, bem ajustado, é um sistema que, cada vez mais, ele vai levar possibilidades para o produtor, e objetivos concretos, né, que ele consiga, com certeza, através desse sistema, ganhar mais dinheiro. Para assistir essa entrevista completa, de forma gratuita, basta acessar a Ruralflix e fazer o seu cadastro lá. Aposto que você vai gostar! Chegou o Ruralflix, um novo serviço de streaming inteiramente voltado para o agronegócio. Nele, você vai assistir todo o conteúdo produzido pela equipe da Revista Rural, organizado por assunto e área de atividade. E você pode acessar pelo computador, tablet ou smartphone. Legal, né? Então não perca tempo e tenha acesso a todas aquelas reportagens que você tanto gosta. Ruralflix, para ver, aprender e se divertir. Os preparativos para a AgriShow 2025 seguem a todo vapor. As principais empresas do agronegócio apostam muito no evento, que se caracteriza como a maior feira do agronegócio a céu aberto da América Latina. A Jacto é uma das empresas parceiras da AgriShow desde o seu início. Estamos então celebrando junto com a AgriShow o 30º ano de participação da Jacto na feira. A feira sempre foi muito importante para nós, a principal feira do agronegócio brasileiro e fundamental sempre no nível de comercialização nosso também. Então, a AgriShow faz parte da história da Jacto também nesses 30 anos. As nossas expectativas sempre são muito positivas, né? A AgriShow é uma feira de expressão internacional e a gente sempre leva para ela os nossos mais recentes lançamentos. A gente é uma vitrine, é uma feira muito grande, um número de visitantes altamente expressivo. Então nós temos uma expectativa de muitos negócios, contato com os nossos parceiros, que realmente é muito importante para a gente, assim como, né, e não menos importante, pelo contrário, é atendimento dos nossos consumidores, dos nossos clientes. E é para isso que a gente está lá. Ela representa muito para Coima, é o principal evento do ano para Coima.
em termos de apresentação de produtos, de relacionamento e de posicionamento da marca. E esse ano a gente tem aí algumas apostas adicionais. Nós vamos estar em 2 espaços dentro da AgriShow, o setor agropecuário, que é o nosso carro-chefe hoje, e o outro que é o setor de controle de pesagem. Então a feira ela é muito importante, de tal forma que a gente até considerou ampliar a participação dela. E as expectativas são muito boas. A gente tem falado com muita gente de mercado, principalmente na área agropecuária. A gente tem aí uma tendência de melhora nos números da agropecuária, na economia em si, preço da arroba do boi e tudo mais. E, obviamente, está com a grande expectativa de que novos investimentos no mercado vão surgir, principalmente na área pecuária. Nas próximas semanas, você vai ver aqui todas as principais novidades que as empresas vão levar a Ribeirão Preto. E não deixe de fazer a sua visita, conferindo de perto toda a tecnologia disponível hoje para o produtor rural. O trigo vem ganhando cada vez mais importância e peso na produção de grãos no cerrado. A irrigação ajuda a tornar essa lavoura ainda mais eficiente. Cultivado desde os primórdios da civilização, o trigo é considerado essencial à alimentação humana. Embora presente no pão de cada dia, o cereal é a única commodity que o Brasil não tem autossuficiência. Dados da Companhia Nacional de Abastecimento apontam que aproximadamente 50% do trigo utilizado no país tem origem estrangeira. Nós acreditamos que o Brasil consiga a autossuficiência em trigo, em média, nós acreditamos que 5 anos é possível, né? Porque nós temos a área disponível, né? Nós não precisamos derrubar nenhuma árvore aqui para produzir mais trigo. E nós consumimos em torno de 12,5 milhões de toneladas por ano e o Brasil produz apenas 50%. Então nós acreditamos que esses outros 50% podem ser produzidos pelo sul do país, aumentando a sua área, né, significativamente, e a região do Cerrado, né? As altas produtividades de trigo no Cerrado podem levar o Brasil, nos próximos anos, a ser autossuficiente na produção do grão. E isso se deve, em grande parte, ao cultivo em 2 sistemas de produção, o trigo irrigado e o trigo de safrinha. Existem estudos, né, de área disponível para o trigo, então nós podemos aí chegar facilmente aí a produzir 2 a 3 toneladas aqui na região, né, contribuindo muito para essa autossuficiência, né? Então, principalmente no sequeiro, nós temos essa disponibilidade de área aí na safrinha, após o cultivo da soja. Então o trigo entraria nesse sistema, né, em sucessão à soja, né, em rotação com o milho e sempre incrementando, né, essa produção. A produção de trigo na região do Cerrado do Brasil Central avança junto com a geração e a adoção de tecnologias para produtividades mais rentáveis que assegurem o crescimento da triticultura tropical. Isso é uma das principais vantagens que nós temos do cultivo aqui na região, é que o trigo aqui ele é colhido numa época seca. Mesmo, por exemplo, o sequeiro ele é colhido aqui em junho e julho, né? Então esse trigo ele não toma chuva na colheita. Ao mesmo tempo também o trigo do sistema irrigado, que é colhido em setembro. Então é um trigo que não toma chuva. E isso é um dos principais atributos, né, que ajuda muito na qualidade em relação aos trigos do sul. Você que está assistindo o nosso programa através do YouTube, queria te pedir uma coisa. Clica no joinha, se inscreva no canal e deixe uma mensagem aqui nos comentários. Isso nos ajuda muito a produzir um programa cada vez melhor e mais interessante.
tudo especialmente para você. Você já viu o RR News dessa semana? Pois olha, ele tá cheio de notícias importantes sobre o agronegócio. O RR News é o novo jornal da Revista Rural, que traz tudo o que rolou durante a semana e o que é melhor, com a qualidade que você já conhece. É só acessar o nosso canal no YouTube e assistir. Vale a pena! Explorar a floresta sem esgotar seus recursos e ainda dar uma vida mais digna aos moradores da região da Amazônia. Esse é um dos grandes desafios do IFT, que vem transformando a vida de muita gente na região. Contribuindo com o desenvolvimento social e econômico da região do Marajó, no Pará, o Instituto Floresta Tropical, juntamente do Fundo Amazônia, lançou em 2017 o projeto Florestas Comunitárias. O objetivo da iniciativa foi fortalecer duas cadeias produtivas importantes, a de açaí e a de madeira. Ao longo dos últimos 5 anos, as ações se concentraram em 3 reservas extrativistas, também chamadas de RESEX. São elas Mapuá, Terra Grande Pracuúba e Arioca Proanã. A ideia inicial das comunidades era trabalhar o manejo florestal de forma legal dentro dos seus territórios, e aí eles solicitam ao IFT essa ajuda, e aí o IFT escreve esse projeto juntamente com as comunidades, pleiteando o fortalecimento dessa cadeia produtiva, que era a madeira inicialmente, e posteriormente a gente também adicionou a cadeia produtiva do açaí, porque a gente pensa que o açaí é uma cadeia produtiva importante naquela região, né? O Marajó é um dos principais produtores de açaí na região norte, né? E a gente achava interessante que essas comunidades também trabalhassem essa cadeia produtiva, até para diversificar a sua produção, né? Não trabalhar somente com madeira, mas trabalhar também com outros produtos da sua biodiversidade. Essa comunidade foi fundada pelo meu pai em 1975 ou 1974, por aí. E de 2006, com a criação da RESEX, a gente começou a se mobilizar. Criamos a Associação Mãe, criamos a Associação de Moradores. Aí o IFT disse, olha, a gente está vindo aqui porque vocês falaram alguma coisa no passado. E agora a gente está chegando aqui para trazer para vocês um projeto que é a forma agora de a gente criar uma cooperativa. E o povo já estava alinhado com a questão, porque a gente já estava no grupo de trabalho falando sobre essa questão. O nosso município foi o município que foi, se não me falha a memória, foi um dos municípios mais devastados do Brasil. A gente ficava sem nada aqui, só vendo a banda passar e nós perdendo todo o nosso recurso natural para a madeira, para as grandes empresas. Aí, com a criação do plano de manejo florestal, madeireiro e não madeireiro também, a gente tem a esperança de que não esgote nosso recurso, e com esse projeto implementado, a gente vai fazendo a capacitação das oficinas e tendo consciência de como se trabalha a floresta sem esgotar o recurso natural dela. Entre os resultados do projeto, para a cadeia do açaí foram criadas 2 cooperativas, além do fortalecimento de uma terceira já existente. Isso permitiu que as comunidades tivessem entidades reconhecidas e, assim, trabalhassem melhor a comercialização dos produtos. Falando ainda da cadeia do açaí, em 2020 e 2021, uma das cooperativas ela conseguiu comercializar a sua produção, né? Então, ao longo da safra, ela conseguiu fechar contratos de comercialização, coisas que não aconteciam antes do projeto. Porque eles vendiam geralmente para atravessadores, né? E eles começam a partir das ações do projeto, eles começam a vender essa produção para empresas exportadoras de açaí, e isso é um ganho significativo. E falando também da questão da madeira, foi criado grupos de manejadores que trabalham essa produção, que são pessoas que têm a atividade da madeira em comum, e aí esses grupos eles se fortaleceram ao longo da execução do projeto. Também eles assinaram contratos de comercialização dessa madeira, então eles conseguiram mercados mais justos para comercializar essa madeira, né? Isso também foi um ganho importante para eles. A gente está falando aí da ordem de uma das RESEX, a gente está falando uma ordem de R$500 mil
de 500 a 600 mil reais a venda dessa madeira, e numa outra comunidade, numa outra Resex, o contrato chegou a 1,5 milhão de reais, né, com a venda da madeira. Os ensinamentos técnicos também foram um diferencial na vida das 2.400 pessoas impactadas direta ou indiretamente pelo projeto. A gente fazia aquele manejo mais tradicional, entendeu? Não é manejo tradicional. A pessoa não tinha aquele cuidado de limpar um carinho. E já através das técnicas que os nossos técnicos trazem para nós, não, aí eles vão dar mais ou menos ali o caminho, como é para se fazer o manejo mesmo da forma correta. Eu já fiz capacitação de arraste, agora já fiz também de derruba, já como auxiliar de motosserrista, com mapa lá também. Com quase todos eu já fiz. O que é que espera do futuro desse manejo florestal comunitário sustentável? Espero que seja um futuro bom para todos, né? Que venha a beneficiar não só o nosso grupo de manejadores que estamos trabalhando, mas como toda a comunidade nossa aqui do nosso povo. Além do social e econômico, a preocupação com o meio ambiente não ficou de fora. Assunto bastante importante para a sociedade, a redução do desmatamento em unidade de conservação de uso sustentável foi parte fundamental dos objetivos. Uma das premissas do manejo florestal, tanto comunitário quanto empresarial, é a manutenção da floresta em pé. Então, é muito importante que o público que esteja nos assistindo, ele entenda que o manejo florestal não é uma atividade predatória, é uma atividade que o objetivo final, na verdade, além da produção, né, da questão econômica, tem uma questão muito forte que é a questão ecológica, né, que é a manutenção da floresta em pé. Logicamente, há algum impacto, né, da atividade, mas ao longo dos anos esses impactos eles vão sendo regenerados com um processo natural da floresta mesmo, né, de se regenerar. Para a gente, uma coisa que foi importante também foi o processo da certificação. A gente trabalha com a madeira certificada e o processo da certificação, ele garante que a comunidade faça uma discussão da própria qualidade de vida da comunidade. É os filhos na escola, né? É toda a questão social da comunidade, que às vezes a gente pode dizer, não, mas isso eu podia fazer sem certificação, mas a gente nunca tinha feito. Daí eu acho que a gente garante essa melhor qualidade de vida nas comunidades. A primeira coisa também que tem que ter na certificação é cuidar da água, ter uma água tratada, você não tem que jogar lixo, o nosso lixo é coletado aqui, ele é transportado para Porto de Mós de lá para ele tomar um rumo, entendeu? Isso tudo a certificação exige. Então para trabalhar no manejo você tem que usar os EPIs todo adequado, você não tem que... O seu carro ele tem que ter o motorista com carteira, ele tem que ter extintor de incêndio, freio, tem tudo equipado. A mesma coisa os terceiros que trabalham com a gente, eles têm que ter todo o equipamento deles, usar capacete, bota, perneira. Então isso tudo é uma exigência da certificação também. Projetos como Floresta Comunitária, né, eles têm um impacto social muito significativo, né? É através desse tipo de projeto que a gente consegue dar visibilidade para essas populações que geralmente elas estão esquecidas, né? Elas estão à margem do sistema produtivo, né? E é esse tipo de projeto que pode dar visibilidade para essas pessoas. O programa está terminando. Se quiser ter acesso a todo o nosso conteúdo de um jeito fácil e divertido, é só virar membro do canal e ganhar uma assinatura da Ruralflix. Aposto que você vai gostar. Fiquem com Deus e até semana que vem!